Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos saber alguns acontecimentos bombásticos no resumo da novela Malhação, Viva a Diferença. Mas antes, se você quer receber em primeira mão todos os resumos, todas as novidades e todos os acontecimentos dessa novela, clica no botãozinho de gostei aqui embaixo, no joinha e também inscreva-se no canal, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair vídeo novo aqui no canal. Bom, feito isso, vamos para o resumo da novela. Deco chega à lanchonete de Ronei e deixa Ronei e Josefina surpresos com sua presença. E ele pergunta para Ronei se Keila está. E Ronei responde que Keila está no galpão e que ele irá levá-lo até o galpão. Mas antes pergunta para Deco o que ele quer com ela. E Deco diz que a conversa é particular. E Josefina chama a atenção de Ronei, dizendo que apesar dele ser pai de Keila, isso não lhe dá o direito de se envolver na conversa entre os dois. Nena diz a Mitsuko que a história de mãe atrapalhar namoro de filho é coisa de novela e diz que apesar de não gostar também do namoro entre Anderson e Tina, ela não quer mais se meter e fala que eles vão acabar entendendo que são de mundos diferentes. Mas Mitsuko diz que pode ser tarde demais e que apesar de Anderson ser um rapaz esforçado, que trabalha, tem sonhos, porém largou a escola e ele ainda não tem condições financeiras para manter o namoro com Tina, visto que ele gastou quase todo o seu dinheiro para pagar um jantar no restaurante japonês de Noburu. E Nena vê a conta que Anderson pagou e concorda com Mitsuko. Deco interrompe a reunião de Keila com as amigas na piscina e diz para Keila que depois que soube que era o pai de Tonico, ele parou para refletir e isso mexeu muito com ele, mas Keila questiona o sentimento de Deco e diz que ficou muito chateada quando ele soube da verdade que era o pai de Tonico e saiu correndo. Mas Deco garante a Keila que agora não fugirá mais de suas responsabilidades com Tonico. Deco e Keila vão ver por que Tonico está chorando e passam na frente de Lika, Ellen, Tina e Benê, que comentam entre si que Keila, apesar de gostar de Tato, fica toda derretida quando está com Deco, mas Benê comenta que prefere que ela fique com Tato. Porém, Lika diz que provavelmente Keila ficará com Deco e Benê se preocupa com Tato. Reunidos em volta da piscina, Anderson convida a Tina para um churrasco em sua casa e ela pergunta se pode ser hoje à noite o churrasco. E Anderson diz que já vai ligar para sua avó para preparar tudo. E das Dores começa a preparar o churrasco, quando Tato chega perguntando por que ela está preparando tanta carne. E ela diz que Anderson ligou pedindo para ela ir preparando tudo. K1 sai com MB para namorar de carro e começa a tirar fotos dentro do carro e posta nas suas redes sociais para se exibir para K2, quando de repente acaba vendo Ellen e Tina caminhando para pegar o trem e pede para MB parar o carro e começa a esnobá-las, perguntando se querem carona. E Ellen pergunta se ela vai para a Brasilândia. E K1 debocha, falando que não, e fica rindo delas, que vão ter que ir de metrô. Felipe toma banho na casa de Lika e elogia o seu banheiro, e reclama que agora ela ficou toda amiguinha do Boris, e ficou metida a intelectual, e não para de ler um minuto. Mas ela diz que sempre leu muito, e Felipe diz que agora eles precisam namorar um pouco. Benê escuta Guto tocar piano, e ele fala que está tocando Chopin, e diz que a música é super romântica, e acaba recebendo um telefonema, e fala que tem que sair, pois tem compromisso, e ela pergunta se é sua namorada, mas Guto diz que não tem namorada, e que era Samantha, perguntando sobre o ensaio da banda Lagostim. Nena chega no churrasco com um rosto aborrecido e pergunta se está tendo aniversário de alguém, mas das Dores fala que não é aniversário de ninguém e que é apenas um churrasco que Anderson pediu para fazer para os amigos. E Nena diz para Anderson que não está de folga e que veio para ter uma conversa com ele sobre sua namorada Tina e seu namoro. E no mesmo momento, Tina e Ellen chegam no churrasco.
E Nena pergunta o que Tina está fazendo no churrasco e todos ficam sem graça. Keila e Deco começam a conversa sobre Tonico e Deco diz para Keila que quer saber mais sobre ela. Os dois não resistem e acabam se beijando. E Ronei chega bravo. E Deco diz que já conversaram e ele já sabe tudo sobre seu filho Tonico. E Ronei diz para ele que para que ele possa chamar Tonico de filho, ele tem que fazer um exame de DNA com Tonico. E Deco e Keila ficam surpresos. Tina e Ellen chegam felizes na casa de Anderson. Porém, Nena imediatamente pergunta: o que Tina está fazendo aqui? E Anderson explica para Nena que ela foi convidada para o churrasco por ele e pergunta se tem algum problema. E Nena responde para Anderson que não há nenhum problema, mas achava que não vinha ninguém de fora do bairro. E Phil se sente deslocado e diz que vai embora. Porém, Ellen não deixa ele ir, falando que ele é seu convidado. E Nena pergunta para Tina se ela está se sentindo à vontade, já que veio de tão longe. E Anderson repreende a sua mãe, falando que Tina está se sentindo em casa, já que está com seus amigos, e com ele, que é seu namorado. Mitsuko chega em casa depois de ter ido ao shopping, e Noboru pergunta por que ela já está arrumando as roupas de cama que comprou para Tina, se ela não está, e por que ela não deixa a diarista arrumar. E Mitsuko fala que ela mesma prefere arrumar, porque senão a empregada pode colocar as roupas no lugar errado. E ela prefere levar as coisas na rédea curta, porque a maioria das pessoas são desleixadas. Noboru fala a Mitsuko que acha estranho ter deixado Tina ir à casa de Anderson, já que ela é tão perfeccionista e rédea curta com Tina, sendo que ela sempre foi contra o namoro dos dois, e agora resolveu concordar. E Noboru fica desconfiado com Mitsuko, quando ela fala que esse churrasco na casa de Anderson vai ser bom para Tina. Tina conversa com Anderson e fala que percebeu que sua mãe Nena estava falando com ele em particular sobre o namoro entre eles, e pergunta para ele o que ela havia dito sobre eles. Porém, Anderson fica sem graça e não responde para Tina. E das dores chega na hora, e acolhe Tina, levando-a para a cozinha, e fala que Tina está fazendo muito bem para seu neto Anderson, que agora deixou de ser meninão e se comporta como um homem de verdade. Samantha chega para o ensaio e pergunta para MB onde está o resto da banda. E MB responde que Felipe não vai participar do ensaio, porque está cansado de andar de bike, e foi namorar com Lika. E Guto chega pedindo desculpas pelo atraso, e Samantha inicia o ensaio da banda, mesmo sem Felipe. Felipe e Lika acordam juntos na cama de Lika, quando de repente Lika sai da cama e pega sua agenda, e começa a registrar o momento que estão vivendo. E Marta entra no quarto sem avisar, e Felipe toma um susto e acaba caindo da cama. E Marta vê os dois juntos e pede desculpa pelo flagra. E só pergunta para Lika o que Boris gosta de comer. Nena chega da rua trazendo os refrigerantes para o churrasco e fala que foi mal atendida pelo seu Malaquias e que odeia gente mal-humorada. E ela fala que está com fome e pergunta quem fez a salada. E das dores responde que foi Tina que preparou. E Nena elogia Tina, porém pergunta quem lavou as alfaces e comenta que elas estão mal lavadas. E Tina fala que foi ela que lavou, com todo cuidado. Porém, Nena acabou ofendendo Tina, dizendo que lavar comida é coisa de empregado e não de patrão. Mas Tina responde que apesar de não ser empregada, sempre ajudou seu pai no seu restaurante. E Ellen chama a atenção de Nena, falando que ela está viajando e ofendendo Tina. Entretanto, Nena rebate com a filha, falando que quem está viajando é Anderson, que está se achando rico, gastando fortuna em restaurante caro com Tina. E Tina se ofende com a atitude de Nena e fala que vai embora. Se despede e vai embora. Porém, Anderson e Ellen vão ao seu encontro e pedem desculpas pela atitude de sua mãe. Mas Tina
fala que não vai voltar e vai embora para sua casa. Depois de Anderson deixar Tina no metrô, retorna para casa e confronta Nena, perguntando como ela soube que ele gastou dinheiro em restaurante, e pergunta se ela está lhe espionando. E Nena fica sem graça e não responde nada. E Tina, ainda dentro do metrô, começa a chorar muito depois da rejeição que sofreu de Nena, que não concorda com seu namoro com Anderson. Anderson interroga Nena, perguntando se ela está espionando ele. Porém, Nena fala que não está espionando Anderson, mas que está preocupada com sua situação financeira, já que ele está gastando dinheiro à toa. E Anderson fala que trabalha e tem o direito de se divertir. Nena fala que ele pode sim se divertir, desde que não cometa loucuras e tente aparecer para as pessoas ricas, e devido à difícil vida que eles levam, não dá para ficar esbanjando. Entretanto, Anderson responde que nunca deixou de ajudar nas despesas da casa e pergunta para Nena como ela ficou sabendo que ele foi ao restaurante com Tina. Nena desconversa e fala que ficou sabendo, mas não conta quem foi que lhe falou, e diz que não deve satisfação a ninguém, após das dores de lhe cobrar, e vai embora. Anderson fala para Ellen das dores que estava apenas testando sua mãe, e sabia que ela não ia falar a verdade, pois tem certeza que foi Mitsuko que falou do restaurante, e está enganando Tina com uma trégua entre as duas. Porém, ela quer é acabar com o namoro entre os dois. Tato comenta com K2 que o clima na casa de Anderson ficou pesado, depois que Tina foi ofendida pela mãe de Anderson. E K2 diz para Tato esquecer a história de Anderson, e tenta abraçar Tato, mas Tato se afasta dela. E K2 pergunta para Tato por que ele não gosta de sua presença, e se isso for verdade, ela vai embora. Porém, Tato fala que sua presença não o incomoda, e acaba beijando K2. Após Tato beijar K2 na boca, ele fala que gosta dela apenas como amiga, e K2 fica furiosa, falando que cansou dele, e que tem muito homem querendo ficar com ela. Felipe chega atrasado no estúdio, e pede desculpas para Samantha, perguntando se ele perdeu muita coisa. Samantha então responde para ele que ele quase perdeu muita coisa, mas não perdeu a oportunidade de ficar com ela, já que no estúdio tem vários casais de namorados. Samantha e MB insinuam para Felipe que Clara está interessada em Guto. Anderson pede para Ellen contar para Tato que Deco voltou, pois ele não tem coragem de falar isso para o amigo. E Ellen fala que vai tentar falar com Tato, que está no quintal, consertando a sua bike. Ellen chega toda desconfiada para falar com Tato, e pergunta se K2 ligou para ele hoje, e se os dois namoravam antes do Tonico nascer. Porém, Tato responde que não namoravam, mas só ficavam juntos. E Tato pergunta por que ela não namora o Phil. E Ellen responde que Phil é legal, mas ela diz que nesse momento não quer namorar, e sim estudar, para passar numa faculdade. E pergunta por que ele não namora com K2, já que ele não está mais com Keila. Entretanto, Tato responde que não quer enganar K2, e que ele ainda pensa em Keila. E Ellen sugere que ele pense em buscar outro relacionamento, já que ele é uma pessoa muito legal e ela quer que ele seja muito feliz. Deco chega de moto na lanchonete e fala para Keila que o dia está bom para pegar uma praia. E como São Paulo não tem praia, lhe faz o convite para passear no parque. Mas Keila sugere ir ao cinema e levar Tonico junto. Entretanto, Deco fala que o cinema foi feito para ver filme e não dá para os dois conversarem direito sobre tudo. E Keila pega Tonico e junto com Deco começam a conversar e caminhar juntos. E Keila começa a mostrar para Deco todas as fotos de Tonico, e Deco se diverte. Benê e Josefina começam a pintar a casa, e Benê pergunta para a mãe como ela começou a namorar o seu pai, e como foi a história dos dois.
E Josefina responde para Benê que eles se conheceram no forró, e que o pai de Benê dançava muito bem, e que foi ela que pediu ele namoro. E Benê questiona se uma mulher pode pedir um homem namoro. E Josefina responde que se a mulher estiver interessada, pode pedir sim. E pergunta para Benê se ela está interessada em alguém. E Benê responde que talvez. Marta, Leide e Lica especulam sobre a relação de Luiz e Clara. E Lica pergunta para Marta se Luiz não pretende ter um filho biológico. E Marta diz que apesar de Luiz ser tão fechado para expor seus sentimentos e não ser pai biológico de Clara, ele sofre muito com a separação dos dois. Tina vai ao hospital falar com Mitsuko, e Mitsuko pergunta se aconteceu alguma coisa. E Tina fala que aconteceu sim, e pergunta para Mitsuko se foi ela que contou para a mãe do Anderson que ele havia pagado o jantar no restaurante de seu pai, e se ela fez isso de propósito, para prejudicar Anderson, e pergunta por que ela fez isso. E Mitsuko fica sem reação. Ronei liga para Keila, porém ela não atende, e ele fica nervoso. Mas, de repente Keila chega com Deck e Tonico, e leva uma bronca de Ronei. Mas Keila fala que o telefone estava no silencioso, por isso não atendeu. E Keila pergunta por que ele está tão nervoso, e por que quer falar com ela e Deco. E Ronei, com a cara assustada, fala que saiu o resultado do teste de DNA de Tonico, e Keila e Deco ficam paralisados. Ronei dá bronca em Keila e Deco, porque não atenderam seu telefonema, e Keila responde que o celular estava no silencioso, e por isso não ouviu. Keila pergunta para Ronei por que está tão nervoso, e Ronei diz que está nervoso porque saiu o resultado de DNA do Tonico. E Keila pergunta para Ronei onde está o resultado, e Ronei diz que o resultado está no site. Porém, o site está em manutenção, e Deco fala que devido ao horário, o laboratório deve estar fechado, mas que eles vão amanhã, pela manhã bem cedo ao laboratório. Durante o jantar promovido por Marta para elogiar Boris e Doris por suas ações na escola pública, Lica fala para Boris que o colégio particular onde Boris agora é diretor poderia oferecer uma bolsa de estudos para Ellen. Boris diz que é uma ótima ideia e que havia tentado conseguir a bolsa para Ellen quando Edgar ainda era o diretor, mas não teve sucesso. Entretanto, Lica fala que agora ele é o diretor e pode fazer isso. E Boris responde para Lica que não é tão simples assim, pois tem que passar pela aprovação da Associação de Pais e Mestres. E Marta e Luiz, como membros da associação, falam que apoiam a decisão de Boris. Porém, Doris se mostra preocupada com a ideia, dizendo que existem relatos da dificuldade de adaptação de um aluno que vem da escola pública para a particular, devido às diferenças sociais. Mas Boris fala que a ideia de Lica é boa, e ele, como diretor, pode conseguir essa bolsa para Ellen. K1 e K2 chegam na escola, e K1 pergunta para K2 como está o seu relacionamento com Tato. E K2 responde que Tato continua vidrado na história da Keila, mas que a história está mudando, pois já rolou até beijo entre eles, e que de pouquinho em pouquinho ele esquece Keila. E de repente, K1 e K2 veem Keila e Deco chegando, e K1 diz para K2 que agora Tato vai esquecer Keila de vez, e elas comemoram. Após Lena tomar o café da manhã, pergunta para Anderson se ele ainda vai continuar sem falar com ela. E Anderson responde que não queria mais falar com ela. Mas como ele poderia fazer isso, se ela é sua mãe? E diz que não quer brigar logo cedo. Mas Lena fala que conversou com Das Dores e pede perdão para Anderson, falando que se arrepende de ter maltratado Tina, e confessa que foi Mitsuko que lhe induziu a isso. E Anderson fala que ela tirou conclusões precipitadas sobre Tina, e que também não conhece bem o filho, e fala que ele não iria ficar gastando fortunas em restaurante para impressionar Tina. E Lena fala para Anderson que errou, e que só queria protegê-lo,
mas que quer dar uma chance para conhecer melhor Tina e pede perdão. E Anderson aceita e fica feliz com a decisão da mãe. Samantha chega na escola e encontra Clara e Guto conversando e diz para Guto que vai ter ensaio da banda, mas Guto diz que não vai poder ir, devido a ele ter aulas de piano com Benê. Porém, Samantha manda ele desmarcar a aula com Benê, pois eles vão decidir como vai ser o clipe da banda, e que ele deve decidir com quem ele anda, senão ele deve sair da banda. Felipe acaba se esbarrando com Clara, que fala para ele tomar cuidado com Lica, e diz para Felipe que conhece Lica desde criança, e sabe que ela vai deixar ele na mão, e vai voltar com MB. Mas Felipe diz para Clara que ela está com ciúme de Lica com ele, e Clara fala que está com outra pessoa. E Felipe pergunta se é com Guto, e Clara não responde. Deco e Keila chegam na casa de Ronei, que está cuidando de Tonico, e entregam resultados de DNA nas mãos de Ronei, para ele abrir. Ronei lê o resultado, e confirma que Deco é o pai de Tonico. E Ronei fala que acabou a brincadeira, e pergunta para Deco quais são as reais intenções dele com Tonico. E Deco fica surpreso com a pergunta. Anderson encontra com Tina na escola e pergunta como ela está. E Tina responde que está cansada e que está muito difícil para ela toda essa situação. E Anderson fala que sua mãe pediu perdão, mas que entende a preocupação de sua mãe em relação ao namoro, e explica que ela tem medo de ele ir para o mau caminho. E Tina questiona se a mãe de Anderson acha que Tina vai levá-lo para o mau caminho. E Anderson explica que a sua mãe é traumatizada, devido à morte de seu pai, que se envolveu com traficante, e que ela tem medo que isso venha acontecer com Anderson, e também em querer gastar muito e acabar se envolvendo com pessoas erradas para conseguir dinheiro. E Tina pede desculpas a Anderson, dizendo que não sabia da história, mas que sua mãe não pode tratá-la de forma agressiva. E Anderson reage, dizendo que grossa por grossa, a mãe de Tina também é. E os dois começam a discutir, dizendo que são muito diferentes. E Anderson pergunta se ela quer terminar com ele, e ela fica calada. K2 leva Tato para a lanchonete de Ronei, e pergunta para Valdemar onde está Keila. E Valdemar fala que Keila está no segundo andar da casa. E Tato chega na hora que Ronei está tirando uma foto de Keila e Deco junto com Tonico. E Ronei fala para Keila que Tato chegou e viu tudo, e Keila fica sem reação quando vê Tato. E Tato olha sem graça para Keila e fica calado, e K2 comemora. Pessoal, essa é só uma parte dos acontecimentos da novela Malhação, Viva a Diferença, que irá ao ar. E você, o que achou? Você gostou dessas cenas? Tá gostando da novela? Deixe sua opinião aqui nos comentários, pois ela é muito importante para nós. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até o final. E não se esqueça de clicar no botãozinho de gostei, ativar o sino de notificações e de também se inscrever no canal, para ficar ligadinho no resumo de Malhação, Viva a Diferença. Até o próximo vídeo. Tem muito mais resumos. Para conferir, basta clicar nos vídeos que estão aparecendo agora, que te contamos tudo. E se inscreva no canal para receber nossos próximos vídeos.